Episódio de hoje, preterista levando surra, apanhando de acordo. Tá aqui, tu também crê. Assume isso, Não. que tu também crê. Mas o meu hiato não é menor Não que o tem teu. mais Tá nem fazendo menos mais, hiato semana pra dele. hoje. Não tem menos mais e tu crê no hiato. Acabou o Tá debate. falando Basear em um decreto, nessa profecia aqui não tem decreto não, é 70 semanas. 70 semanas estão determinadas. Então essa questão de dizer, não, porque não sei o que, não. Quem afirma em dizer que as 70 semanas elas não se cumpriram é arranjo teológico, porque não tem argumento bíblico. A Bíblia não dá outra visão. Agora eu defendendo que as 70 semanas eu sou preterista total, não, eu não sou preterista não, Deus me livre. Por quê? Eu acredito na ressurreição, eu acredito que o evangelho ainda não foi pregado a toda criatura, eu acredito que os judeus eles vão ser salvos como nação, certo? Os judeus que se convertem antes, ele é a igreja. Aí ele vai entrar lá no que o apóstolo Paulo disse: não há mais grego, não há mais gentil, não há mais judeu. Quem aceita Cristo é a igreja, não tem esse negócio, outro arranjo que ele traz. É Israel de Deus. Isso aí eu aprendi quando eu era novo convertido, porque eu me decepcionei na igreja do Reteté. Não, Israel de Deus. Não existe esse negócio de Israel de Deus, não. É igreja, a igreja de Deus. Não existe esse negócio. Não, Israel de Deus, não existe isso não, meu amigo, é igreja. Até porque os judeus que se convertem, eles viram igreja, eles viram santo. Então se ele me trouxer biblicamente, porque eu não vou falar com ele isso, o preterismo, você já ouviu falar de insuficiência renal? Preterismo total é insuficiência bíblica, certo? Agora se o escatologia me trouxer por que as 70 semanas ainda não foram cumpridas, aí sim eu mudo. Mas a finalidade das 70 semanas ela se deu sobre este povo e sobre esta cidade. Qual? Ali em Jerusalém. Não existe. Agora se ele quiser trazer arranjo teológico, me explicar dentro do texto, aí sim, fica à vontade. Compartilha comigo o meu tempo. Pode, nem fecha teu microfone aí. Que então se tu vai crer agora que as 70 semanas não se cumpriu, vai ser agora. Com uma pergunta que eu vou te fazer. Só uma. Rapidinho, Marco. Rapidinho. 70 semanas estão determinadas sobre quem? Lê aqui pra mim. Pode ficar à vontade, eu já li esse Sobre o texto. teu povo e sobre tua santa Isso. cidade, correto? Correto. Agora bora entender pra quê? Pra quê? Lê aí. Para fazer cessar a transgressão de quem? Sim, correto. Pronto. Para dar fim aos pecados de quem? De todos. Não, aqui. Aqui, o que tá escrito aqui? Quer dizer que o Jesus Tá vendo agora como não sustenta? Não, Tá vendo não. como não sustenta? Então vamos lá, novamente. Você pediu para eu ler o texto. Vamos ler o texto. De novo. 70 semanas estão determinadas sobre quem? O povo. Sobre o povo de Daniel. judeu. Isso. E a santa cidade de quem? De Daniel. Para fazer o quê? Aí ele vai dizer para fazer o quê? Para fazer cessar a transgressão de quem? De quem? Do povo. De quem? Do povo. De Daniel, Do povo. né? Mas não é o povo de Daniel? Sim. Pronto. Sim. Para dar fim aos pecados do povo de quem? Ô, escatologia, você está querendo me levar para um caminho que a Bíblia não quis. Você está querendo... Filhão, como não? Você me trouxe... Leia aqui. Você não me trouxe? Leia. Você não me trouxe? Leia. Só que... Leia. Você Ok. está em contradição, meu filho. Agora se Não estou... mude aí. Agora eu quero meu tempo. Pode fechar aí. Pode fechar. Bora lá. Eu vou ler aqui de novo, ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Daniel. Já que aqui é só para judeu, é só para judeu, Toninho, que nem tu acabou de falar. Então tá, é só o povo judeu e só sobre Jerusalém, para fazer cessar a transgressão do povo, tá? A gente só tem um povo aqui, segundo o Toninho. Então esse povo aqui é o povo judeu. Dá fim aos pecados de quem? Do povo. Para expiar a iniquidade de quem? Do povo. Para trazer a justiça eterna para quem? Para o povo. Que povo?
sobre o teu povo, Daniel. Mas espera aí, você não está dizendo que isso aqui já se cumpriu? Então pronto, peguem, ó, o Elias aqui tá certo então. Tu tem que seguir a teologia do Elias. É essa teologia que é a tua, não a nossa. A nossa, a gente é enxertado exatamente aqui. Só um momentinho, pode ficar aí mutado, quando eu terminar tu fala. Porque eu te fiz pergunta e tu não respondeu. Então aqui, ó, quando a gente tem essas promessas para um povo, se essa profecia aqui não é pra gente, e se a gente não tem direito a ser enxertado aqui para fazer parte dessas promessas, acabou. A tua teologia é a dele, não é a nossa, é a dele aqui. Parabéns, Elias, você converteu ele. Porque quando a gente vem para cá pro texto, quando chega bem aqui, é Israel. Quando chega aqui é todo mundo. Mostra pra mim aonde muda aqui pra gentil. Mostra. Você é tão você não consegue interpretar um texto da maneira honesta. Qualquer pessoa que lê esse texto aqui vai ver. Estão determinadas sobre o teu povo. Mas essa é a maneira honesta. Essa que você está mostrando aí é honesta. É o teu povo, não é povo fora de Israel. Por favor, se mute aí, por favor. Sobre o teu povo, Daniel, e sobre a tua santa cidade, Daniel. Mas aqui, quando vai vir para a parte boa, aqui quando vem aqui para receber a cestinha de café da manhã dos namorados, eu quero. Mas quando este mesmo povo e esta mesma santa cidade tem que levar lambada, eu não quero. Eu quero só o bem bom. Esse sim é o retrato da teologia de vocês. Porque vocês querem usurpar algo que não foi... Essa lambada só um momentinho, meu filho, só um momentinho, tô no meu tempo. Vocês querem usurpar das coisas boas. Agora, quando vem fazer de fato a leitura, lê aqui de novo. Vê se tu acha aqui, ó, para fazer o teu povo e os gentios. Não tem. Você não vai achar. Se você ler esse texto aqui, você não acha. Mas aqui é um malabarismo teológico. Aqui sim. É só tu ler. Tu pode... Eu te dou tempo para te ler isso aqui. Pode ler aqui de novo para todo mundo e me mostrar aonde tem mudança de povo e igreja aqui. É só isso. Aí tu vai vir com teologia. Ah, mas você não crê que isso aqui foi Cristo? Creio. Só que é exatamente neste intervalo da 69 a 70 que a gente entra. E outra coisa, eu quero que tu trabalhe para mim o cumprimento das 70 semanas historicamente, onde começa e onde termina. Já que tu quer falar de 70 semanas, tu tem que saber história. Bora lá, qual foi o decreto, de onde parte o decreto, de qual ano começa o decreto, quando termina. Eu quero tudo isso aqui, beleza? Porque se tu não trouxer, no meu tempo, novamente, eu vou abrir e vou te mostrar a cronologia de quando parte, quando termina e quando fica a última por fim. Porque quem sistematizou que a última semana não se cumpriu, não fui eu. Foi Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 24, verso 15. Pois quando... Eu não liberei meu tempo. Eu não libero mais meu tempo até o final. Mateus 24, capítulo, verso 15, ele vai dizer: pois quando virdes o abominável da desolação, né? O abominável da desolação, de qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Pelo visto, vocês não estão entendendo. Pelo visto, vocês não estão entendendo. Tá? Então, mas não estou falando contigo, Michel, estou falando com o cara aqui. Então, quando a gente olha aqui, ó, parece que vocês não prestaram atenção. A primeira coisa que vocês fazem rasgando a profecia é exatamente isso. Quer dizer que quando entra determinadas sobre o teu povo, aqui eu tenho que separar. Aqui eu vou separar porque o povo ali vai levar chibata e eu não sou o povo. Mas quando entra o bem bom, aí eu quero. Né? Só falta tu me mostrar aqui dentro do texto, na explicação do anjo. E outra coisa. Onde é que entra o bem bom mostra, aí pra você? Mostra pra mim, historicamente, a divisão de Shavuim, tá? Que são um conjunto de setes. Mostra pra mim, historicamente, aonde foi, qual decreto a gente tem, porque a gente tem três decretos. De qual decreto se parte e o cumprimento da última semana aqui, sabendo que a gente tem um baita problema aqui para resolver. Mas isso aqui eu vou deixar para depois. A primeira pergunta que eu quero que tu responda é só isso. Trabalha, se tu sair do 24, a gente já vai ter um grande avanço.
que eu acho muito difícil. Trabalha para mim aqui, como é que a gente vai trabalhar povo e as finalidades junto com a igreja? Manda ver aí, filhão, toda tua. Agora eu, né, não? Tréplica Só do um minutinho, Toninho. Michel. Tréplica. Vou só fazer Pode aqui uma falar. colocação aqui, Michel. Só fazer aqui uma colocação aqui, espera aí. Henrique, meu comércio. Escatologia é o seguinte. Quando Deus ele entrega a profecia a Daniel, nós temos que trabalhar o texto como o texto é. Quando fala de cessar o pecado, tudo bem, está falando com o contexto judaico. Só que o sacrifício de Cristo, ele não abraçou só os judeus, ele abraçou a humanidade. Vamos lá. 70 semanas, eu vou ler o texto, eu vou desenhar o texto, meu Deus. Agora tem que desenhar um texto. O cara sustentar uma teologia furada. Olha. 70 semanas, Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. 70 semanas é 70 semanas, certo? Porque se isso se arrasta até hoje, a profecia está furada. Não entra. E outra coisa, uma semana profética é 490 anos. Vamos lá. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Já vou. Para. Vou já, vai lá. Então vamos lá. Continuando a leitura. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Vamos lá. Quando fala aqui de reedificar Jerusalém, o rapaz aí sabe que foi Neemias que reconstruiu a cidade de Jerusalém. Isso é o quê? 62 semanas. Em 62 semanas, a partir de Daniel, Jerusalém a ser reconstruída. Foi da reconstrução de Jerusalém até o Messias, antes do mês de 445 anos. Foi que o Messias chegou. Agora eles assim, ó, falta o quê? Uma semana profética, a não ser que a pessoa queira negar isso para sustentar a teologia furada. São 490 anos. Se já passaram 490 anos após a retirada do Messias, como vai dizer lá na última semana, aí eles inventam 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio alguma coisa, nos próximos 3 anos e meio outra coisa. Não cabe. Não, mas as 70 semanas, gente, olha, o que é que o cara está dizendo? Que as 70 semanas elas estão em curso hoje. Isso não existe. Isso é furo. Deixa o Michel falar aí, Henrique, que eu falo depois dele. Bora eu. Não vai ficar só em vocês dois aí. E tá muito interessante, né? Porque é o seguinte, o Toninho, Pedro, foi o que me chamou de herege, de não sei o que, mas olha o que ele defende. Chamei e chamo. Pois é, então eu não vou nem te chamar porque isso aí que você falou é pior do que tudo que eu já vi aqui. Mas vamos lá. O preterismo falha, Pedrão, porque eles encerram as profecias escatológicas globais, cósmicas, as finais do evento global. E veja bem, olha só que ignorância. Vou entrar só em Mateus 24. Agora eu só tenho 2 minutos, né? Esse aqui era 5. Mateus 24, 3. Eles não entendem. Ali são 3 perguntas, né? Eles não entendem a volta de Cristo, quando serão essas coisas e o final dos tempos. Olha só que interessante. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo e testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Para eles já vieram o fim. Mateus 24, 14. Só que eles esqueceram também no Mateus 24, 15. Que virá o assolador. Só que também em Mateus 24, Jesus diz assim: logo após essas tribulações, o sol se escurecerá. Vai ver lá em Apocalipse onde está. Ele não sabe.
A lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu. Aonde aconteceu? É simbólico. Não é simbólico, querido. Isso aqui são sinais. Jesus não é mentiroso. A outra coisa que eles falam, o Pedrão, que eles falam, é o Mateus 24:30. Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Onde aconteceu isso? A outra questão que eles falham muito, Atos 1:11. Teve até um outro aí que falou que Atos 1 esse Jesus virá do mesmo modo que você viste subir. Olha o que acontece, Mateus 24:31. Ele enviará seus anjos e reunirão os escolhidos. Aonde aconteceu isso? Eu não estou nem apertando ele em Daniel, agora nós vamos começar a apertar em Daniel. Daniel 9:24 ao 27, a gente vai falar dos cumprimentos que tem que acontecer em Daniel, das 70 semanas. O problema é que ele já falou tudo, ele acha que cumpriu tudo. Então, meu filho, pega o Apocalipse e não crê mais Jesus não. Porque o que você está falando aí é negar Jesus. Agora, aonde eu pergunto? Aonde foi dar fim aos pecados? Aonde aconteceu isso? Jesus perdoou e levou nossos pecados. Ele não deu fim ao pecado, porque a gente tem ainda o pecado original em Adão. Nós somos pecadores não porque pecamos, somos pecadores porque temos o pecado original. Olha que diferença. Eu sou pecador porque eu tenho o pecado original. Jesus veio para perdoar os pecados, aquilo que eu cometo. Agora o pecado original só com a destruição desse corpo velho e a restauração do novo corpo. Então o que é revestido de incorruptibilidade vai ser revestido da incorruptibilidade. Então esse é o primeiro ponto, tá, para você aprender, viu, Toninho? Agora, justiça eterna. Jesus ainda não trouxe justiça eterna, porque a justiça eterna ainda vai ser estabelecido quando ele voltar, porque a gente tem guerra, injustiça, corrupção nesse mundo. Então o texto de Daniel 9:24 não pode ter se cumprido, porque senão tem duas. Aí a gente está vivendo um mundo aleatório, o que o profeta Daniel falou. Se temos injustiça, não foi cumprida a justiça. Porque quando ele vir, ele vai cumprir tudo, ele vai botar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então esses são dois pontos aqui. Agora vem um ponto mais legal, o que liga Mateus 24, Pedrão, Pedrão, a gente debate de escatologia aqui há anos. Veja bem, Mateus 24:15, Pedrão, não pode ter acontecido, segundo Toninho, ele não fala o nome do abominável da desolação que falou o profeta Daniel. Quando pois virgem a abominação da desolação, quem lê entenda, que falou o profeta Daniel, Jesus não escreveu. Está lá em Mateus 24:15. Ah, já se cumpriu isso aí? Cumpriu? Vamos ver se cumpriu? Então vamos lá. Aliança de 7 anos. Cadê essa aliança de 7 anos? Trump está tentando fazer agora. O Trump está fazendo. Ele fez agora um grande aglomerado de países para fazer, chama até não sei o que da paz. Alguma coisa da paz. Eu não lembro o que é lá, que eu vi a reportagem ontem. Mas ele já tem 60 países convidados, inclusive o Brasil está esperando para assinar. Já assinaram 22 países. Falta Israel, outros países mais fortes, para poder esse tratado da paz aí. Eu não sei se é ele, só estou falando para a gente olhar os sinais. Mas ele firmará aliança com muitos por uma semana. Quem foi que assinou por uma semana e na metade da semana quebrou? Não conhece Bíblia, né, Pedrão? Ele não conhece Bíblia. Infelizmente. Agora, só que ele esqueceu, Pedro, não vai dar tempo de eu falar, infelizmente, o Apocalipse 11:2, que fala de 42 meses, o Apocalipse 11:3, que fala de 1260 dias, o Apocalipse 12:6, que fala de 1260 dias, o Apocalipse 13:5, que fala de 42 meses. Ele não... 35 dias, 1390 dias, ele não conhece escatologia. Minha vez agora? Minha vez? Pode deixar o Edias aí, eu falo depois dele, o moderador, para ficar honesto aí. Pode deixar o Edias falar sem problema, fala depois. Eu queria citar aqui Colossenses capítulo 1, versículo 23, porque o escatologia está esperando que o evangelho seja pregado
para todas as pessoas, humanamente falando, na Terra. Isso é impossível, porque todo dia nasce gente. Até esperar essas pessoas crescerem, terem consciência, para poder pregar esse evangelho para elas, então esse ciclo vicioso nunca acabará. Agora eu vou explicar uma coisa aqui rapidamente. Colossenses capítulo 1, versículo 23, Paulo afirma que o evangelho foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Essa declaração indica que, no tempo de Paulo, a mensagem cristã já tinha se tornado pública e aceitável a todo mundo conhecido do Império Romano e arredores, cumprindo seu papel missionário. Pontos-chave sobre essa declaração de Paulo: proclamação, não aceitação. A afirmação significa que a notícia foi amplamente divulgada, não que todos os seres humanos haviam aceitado o Evangelho. Expansão rápida. Paulo destaca a frutificação do Evangelho pelo mundo todo em seu tempo. Contexto de Colossenses, capítulo 1, versículo 3. Ao escrever de uma prisão em Roma, por volta de 60 a 61 depois de Cristo, ele aponta que a fé já estava sendo anunciada em todo o mundo, conforme Romanos 1:8. E aí, o que você vai fazer com isso, escatologia? Colossenses capítulo 1, versículo 23. Outra coisa que eu queria citar aqui. Vocês falaram dos pais da igreja, falaram aí de historiadores e coisa e tal e coisa, e vocês levam muito ao pé da letra essas questões. A questão de Daniel, sobre a desolação da oblação com que falou o profeta Daniel, qual foi citado aí, e o escatologia, nisso ele foi honesto, ele leu direito. Ali é para a cidade, para o povo, não tem nada a ver com países fora, comigo e com você, aquilo ali tem a ver com eles. Agora, a escatologia de Daniel, eu vou explicar uma coisa para vocês aqui, que talvez vai ser um assombro para vocês. A escatologia de Daniel, ela não vai até a escatologia de João, não, no primeiro século, não. A escatologia de Daniel, ela termina no primeiro século antes da Era Comum. Os 490 anos termina lá perto de Antíoco Epifânio. Se vocês consideram os historiadores, o que vocês vão fazer com Flávio José, que diz que a desolação da oblação com que falou o profeta Daniel aconteceu lá em Antíoco Epifânio? É um historiador do século I que afirma isso, que a questão escatológica de Daniel se cumpriu lá em Antíoco Epifânio. E os 490 anos vai até ali, não tem nada de ir até passa da nova era comum, não. Isso aí é uma inverdade contextual que vocês fazem aí uma conta, porque quando fala da ordem, você tem que seguir ali a Davar. O que é a Davar? Quando a mensagem ela foi proferida e passada para o profeta Jeremias. Quando você faz essa contagem da vara ali, os 490 anos vai dar justamente lá no primeiro século antes da Era Comum. Você entendeu? Então o que você vai fazer com o historiador Flávio José, que afirma que isso aconteceu no tempo de Antíoco Epifânio? Porque aplicar fé e crença para isso é fácil. Eu quero ver você trazer dentro da arqueologia, dentro da história, dentro da historicidade com que a narrativa está sendo criada, entendeu? Até porque aquele Daniel ali, ele nunca existiu, ele é uma mitologia. O Dan-El, ele é um personagem ugarítico, entendeu? Não tem nada a ver com tá bom, aquilo ali esse personagem, ele não está lá na Babilônia revelando tudo. É que muitos aqui têm fé e crença, são crentes e acham que na realidade isso aconteceu, que ele foi lá, estava lá no tempo da Babilônia, profetizou isso tudo, narrou tudo, colocou data para tudo e tudo se cumpriu ao pé da letra. Não, o personagem está no primeiro século antes da Era Comum, escrevendo tudo que aconteceu para trás. É a mesma coisa que acontece no Apocalipse de João.
Você entendeu? Henrique. Não tem nada. Não, tô no meu tempo. Peraí. Acabou, Elias. Poxa, já acabou meus 5 minutos? É, você fala 1 hora, né? O Daniel não é verdadeiro ou escatologia, com todo respeito. Eu queria que vocês falassem um pouco dos cavaleiros aí, cara, do Apocalipse, que é tudo mito também, porque Daniel é mito. Não, vamos já pro falou assunto aí sobre. da escatologia. Já falar sobre, mas assim, Quem pode falar? Quem não falou ainda? Eu quero falar. Só um momentinho aí, vamos lá. Pelo visto aí, eu acho que agora o Elias mostrou que ele realmente não crê, né? E isso aí é perceptível. Segunda coisa, Davar nunca significou isso aí que o senhor falou. Davar significa palavra. É o conceito da palavra de Deus. Davar. Aconselho que o senhor dê uma estudada um pouco mais a respeito da historicidade, das profecias, para não subir aqui e não acabar palpitando, tá? Com todo o respeito, senhor Elias. Deixa eu voltar aqui na questão das 70 semanas e eu volto ali para trabalhar com o senhor no texto que o senhor trouxe. E aí a gente vai, por sinal, para o grego para trabalhar a questão de temporalidade verbal e a gente vai ver se de fato aquilo ali se cumpriu ou não. Aí eu gostaria de trabalhar com o senhor no texto original, não vou ficar trabalhando em tradução. Eu vou abrir aqui minha câmera, porque isso aqui para mim eu fiz uma pergunta muito simples pro Toninho. Eu não sei se ele tem algum problema para resolver os textos, né? Eu perguntei aqui para ele, resolve para mim o verso 24, tá? Resolve para mim o verso 24. Ele não resolveu. Ele leu e não resolveu. Ler, qualquer um lê. Agora, resolver aqui, como é que esse povo aqui recebe isso daqui, é um pouco problemático, né? Porque agora eu vou expor a tua incoerência, tá, Toninho? Se Deus determinou para o povo de Israel tudo isso daqui, por que ele permitiu que no ano 70 todo mundo fosse de arrasta para cima? Já te perguntou isso alguma vez? Nunca, pelo visto, né? Segunda coisa que eu te perguntei, trabalha para mim a cronologia da profecia. Você não fez. Você não fez. Uma semana não tem 490 anos, conforme você falou. Você se falou de maneira errada. Mas uma semana não tem 490 anos, tá? Sabe e entende desde a saída... da ordem para restaurar e para edificar bens. Então vamos lá. Deixei preparado aqui, ó. A gente recebe, é o ano do calendário gregoriano que a gente tem hoje? É óbvio que não. Quando ele recebe este calendário, ele recebe no calendário da época dele, o calendário solar, tá? No calendário solar. Quando o decreto parte para reconstruir a cidade, é 444 a.C., o decreto de Neemias. É só ler lá o livro de Neemias que está lá, quando ele manda restaurar a cidade. Aqui, igual a profecia fala. Desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Tá? Então a gente tem que ir conforme a profecia está falando. Quando a gente pega, o que a gente tem que fazer minimamente? Qualquer entendedor de profecia, ou pelo menos que tente estudar sobre e não fique palpitando, é fazer o reconhecimento histórico da mesma. Se o calendário da época que foi feito foi início solar, a gente tem que fazer a conversão para anos proféticos. Um ano profético tem 360 dias e não 365 como no nosso calendário. Então quando a gente converte os 483 anos, dá 173.880 dias. Isso daqui, ó, daria 483 vezes 360, daria 476 anos solares. É essa data aqui que a gente precisa achar. 476 menos o decreto, o que a gente vai ter? Pois é, aqui exatamente a gente está fechando as 69 semanas. Vai dar no ano 32 ou ano 33. Por que eu botei duas datas? Porque tem gente que vai considerar o ano zero e tem gente que não vai considerar. Tá aqui, ó. Isso aqui é matemática, não foi eu que inventei. Tá? Primeira coisa que vocês deveriam fazer sem palpitar é ir para a história. Coisa que eu não vi ninguém fazer aqui. Abrir Bíblia e mostrar o livro de Neemias e o decreto. Eu pedi para fazer isso, não fez. Então tá aqui, tá feito. Tá? Aqui se cumpre as 69 semanas exatamente. O ungido foi cortado. Aqui, ó. Exatamente aqui, ó, o ungido cortado.
Pronto, fechou lá. Aí depois das semanas 69, né? Passou 62 mais 7. Aí olha só, e o povo do príncipe virá e destruirá a cidade e o templo, exatamente como está em Mateus 24. E o seu fim será como um dilúvio, e haverá guerra, e desolações estão determinadas até o fim. Olha aqui o fim de novo, né? Depois ele cita Mateus 24, verso 15, igual como Cristo sistematizou. Eu te pedi para trabalhar isso aqui, tu não resolveu. Isso aqui é o básico. Se não sabe o básico, nem senta na mesa, filhão. Todo respeito. Pode falar, Daniel. Bom dia, senhores. Pessoal, assim, é muito fácil de ver, né, o malabarismo, né, que se fazem aí com os textos. E a verdade, me parece que a verdade está cada vez mais longe de todos nós, né? Agora, claro que agora é o meu tempo de falar, então vocês, por favor, me suportem. Eu entendo que a verdade está cada vez mais escondida, né? E há um controle descarado. Quando eu falo controle, é controle do que as pessoas, da crença, da fé, da esperança, de tudo esse palco aí que o sistema religioso vem montando, né? Para as pessoas aí acharem que estão assistindo alguma coisa real, que estão vendo alguma coisa verdadeira. Assim, a verdade, ela sempre foi controlada. Todos já sabem que os livros de Flávio Joséfo já foi mudado. Isso é claro. Já houve mudança na literatura de Flávio Joséfo. O livro de Apocalipse, todos já sabem que tem acréscimos ali no último capítulo. Marcos também nem se fala, e tantos outros. Então a verdade está bem escondida, viu? Ficou bem escondida. Eu particularmente, eu gosto muito de trabalhar o capítulo 24 de Mateus. Por quê? Porque é um capítulo que tem 51 versículos. E ali existe um entendimento. Eu não estou falando que é verdade. Faz pouco tempo que eu não mais afirmo que isso é verdade. Eu apenas compartilho o que eu entendo. Existem os fatos históricos, né? Jerusalém foi destruído no ano 70. Agora, isso é um fato contra fatos no argumento, mas existe a chamada verdade dos fatos. O fato aconteceu sim. E qual é a verdade dos fatos? Vamos ver a verdade dos fatos. Eu acho que essa que é a minha luta. É isso que eu estou tentando construir hoje, né? E eu tenho buscado esse solo firme como a rocha, né? Eu quero construir o meu entendimento em cima de algo firme, em cima de uma rocha, não em cima de areia. Eu trabalho o capítulo 24 de Mateus e me admira muito quando eu encontro uns camaradas que têm a audácia e a ousadia de dizerem que dessa vírgula para cá se cumpriu e dessa vírgula para lá não se cumpriu. Me admira muito o camarada ter uma cara de pau de querer tirar de dentro do capítulo 24, que foi 51 versículos produzidos dentro de um diálogo entre Jesus e os seus discípulos há mais de 2020. Saiu o primeiro trailer de remake daquilo que ficou escrito. Eu não estou defendendo essas coisas como verdade. Deixa o Henrique saiu, foi 3 minutos, o Daniel. Peraí, Marco, deixa o homem concluir. Conclui aí, irmão, rapidinho. Então tá, não, já tô terminando também. Então assim, o capítulo 24 trabalha com... Para mim, o que, assim, a minha base sólida é o que Jesus disse. Mateus 24, 34, ele disse: não passará esta geração sem que antes se cumpram todas as coisas. Então eu não posso vender um apocalipse para vocês que ainda vai... Coisa bem boa aqui. Não, eu não vou... Não, eu não falei. Até agora falou não? Não. Então eu vou botar a tua e depois eu falo, vai. Não, se você quiser falar, depois disso eu falo. Se você quiser, não tem problema. Não, mas eu... Marco Antônio, falar sobre o tema, viu, Marco Antônio? Toninho, fica, põe seu estudo, Toninho. Põe seu estudo, toma conta da sua vida. Vamos lá. Calma, gente. Eu queria fazer o seguinte, eu quero propor aqui, a gente tá dentro de pessoas aqui que estudam muito, isso aí eu entendo, mas eu quero propor aqui, porque eu tô com dinheiro aqui para gastar, eu tô com dinheiro bem legal aqui para gastar.
Eu queria que quem for preterista aí e quiser ganhar R$500, hoje, que eu quero dar hoje. Se a gente ler Mateus 24 e o cara me provar cada versículo que aconteceu, cada um. 500, eu tô aqui com mais de 3 mil, mas eu quero dar 500 para quem me provar. Eu vou até abrir meu computador aqui. E quem quiser aí se pronunciar para querer ler Mateus 24 e me provar na Bíblia que já aconteceu, eu tô dando esses 500 aí para quem quiser. Então fica aí minha palavra aí, tô aqui esperando. Vamos, Na mesa. vamos lá, 3 minutos para pagar. Tá bom. Não põe mais 5 pro pessoal, não, põe 3. Vamos lá. O Elias tá aí ainda, né? Isso, Elias tá ainda. Ouve aí, Elias. Você falou categoricamente que Daniel não existe, né? Bom, eu vi um bom tempo você citando algumas coisas de Daniel e falando que Daniel não existe. Como que eu vou citar uma versão bíblica se não existe? Aí alguns citaram bastante Daniel aqui. Se Daniel está falando de Apocalipse, por que fica em Daniel? Aí alguns querem base em Apocalipse, Mateus 24. Em partes, eu entendo que Jesus falou não só para o povo daquela época, como falou para o povo de agora. Ele deixou escrito assim, ó, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E se possível, até dos escolhidos. E seria enganado, ainda ele disse. Então veja só, eu entro numa live dessa para respeitar a cada tipo de estudo. Ao ponto de não denegrir o meu irmão ou o que está oponente estudando comigo. Então quando eu vou para Apocalipse, eu não vi falar nada de Apocalipse aqui, eu vi falar só do Antigo Testamento, eu não vejo falar do Novo, a não ser citar alguma coisa de Mateus 24 e depois volta para Daniel. Não consigo entender se Apocalipse está aqui. Aí eu queria saber quem é o cavaleiro do cavalo branco, já aconteceu ou não, porque senão Elias vai entrar aqui mais uma vez, ou outro com ele, e vai falar que isso aí já foi passado, que isso aí já não existe mais. Se Mateus 24 existe particularidades dentro dos textos, né? Então eu vou para Apocalipse tentar entender. Eu acabei de dar uma citação de manhã, não sei se vocês estão informados no mundo, tá? Dentro do Apocalipse capítulo 4, existe 24 anciões, 7 espíritos, 4 seres e um sentado no trono, que dá 36 pessoas, 36 autoridades. Então vamos lá, a notícia do mundo que saiu hoje, que foi ontem, né, que eles divulgaram hoje, é que o Donald Trump, ele já está com 20 com ele. E ele assinou o decreto de 7 anos de paz, que está em Daniel. Vocês estão aí mencionando e estudando. Então tá faltando só mais 16. Quando sair no mundo os 36, não pede para mim dar estudo para vocês não. Porque eu tô cansando de bater já nessa tecla, eu não quero mais estudar, eu quero ouvir vocês. Porque quando entra, né, ô Michel, aí eles falam assim, você tá com heresia. Quer dizer, quando uma pessoa fala que eu ou o Michel tá com heresia, que não tem nada a ver com o texto que nós estamos falando, ele tá dizendo aqui no grupo aqui, eu bato no peito porque eu posso. Eu vejo assim as pessoas que não continuam batendo no peito aí. Você que chama nós de herético, que tem que ser aquilo que você quer ouvir. Então a Bíblia tá aí, se vocês estão lá em Daniel... Amém. Amém. Quer falar? Assim, o Escatologia fala que eu não falei, ele está equivocado, ou ele não estava me ouvindo. Tudo que ele falou que eu não falei, eu disse. Só que eu vou deixar a pergunta para ele de novo. Eu já tinha deixado 2 vezes antes, ele não respondeu. Certo? O Messias, ele foi cortado na 69ª semana. Certo? Então resta uma semana profética. Mesmo que uma semana profética não seja 490 anos, como é que fica isso? Por quê? E depois das 62 semanas será tirado o Messias. Por que 62? Porque já tinha passado 7 semanas. Então, e depois das 62 semanas será tirado o Messias.
contabilizando 69 semanas. Então o Messias ele foi cortado na 69ª semana. Eu perguntei para ele, em qual curso para completar as 70 semanas de Daniel nós estamos hoje? Porque se for pelo calendário profético, já foi, já era, viu? Não tem mais prazo não. Vamos supor que quando Cristo ele foi tirado na 69ª, uma semana profética seja 490 anos. E aí? Já passou. É porque as pessoas não sabem explicar o texto como o texto é. As 70 semanas estão determinadas sobre o povo, certo? Mas quando o Messias vier, ele cessará as transgressões e as iniquidades do povo, certo? O problema dele o que é? É sustentar Mateus 24 para uma futura pós-tribulação, porque sem esse texto aqui de Mateus 24 não tem pós-tribulação, não tem tribulação. Se esse texto aqui for colocado no seu tempo, olhe, disse e repito, fica difícil para pagar, porque ele teve 5 minutos, aí dá tempo de explanar mais, mas tudo bem, eu vou resumir aqui. Então o que? Há coisas que Jesus falou para aquela geração. Quando ele se fala de as aflições daqueles dias, aí já é outra coisa, já não cabe em Jerusalém, tá certo? Então eu não sou preterista total, eu acredito que a ressurreição, Jesus ele volta, e os judeus ainda vão reconhecer o Messias como Cristo, como nação, tá certo? Então a pergunta fica, em qual curso da história da humanidade nós estamos nas 70 semanas? A pergunta é essa, porque se o Messias ele foi cortado na 69ª, resta uma semana profética. Semana profética no calendário judaico é 490 anos. Eu quero que ele traga essa explicação pra gente aí. Acabou o tempo. Me dá aí o tempo aí, papagaio. Vamos lá, tá errado. Tu tá interpretando errado as profecias, por isso que você está errando no final. Uma semana de anos representa 7 anos. Novamente, uma semana de anos representa 7 anos. Matemática básica. Quanto é 7 vezes 7? 49. 7 vezes 7 é 49, dá 490. Simples, cara. Tu não sabe a matemática, agora acabou. Procura outra coisa pra fazer em vez de interpretar a profecia. Porque, filhão, no teu tempo eu não te interpolei. Segura. Não sabe o que significa, como interpretar a profecia, vai passar mal. 7 semanas de anos é uma coisa. Uma semana de anos é 7 anos. 7 vezes 7 dá 490. Simples. 7 vezes 70 dá 490. Não fui eu que inventei a matemática, isso aqui já tá, há muito tempo. 7 vezes 70 é 490. Bora lá que eu tenho que aproveitar aqui meu tempo. Pra mim, ô Toninho, tu já se perdeu. Ainda agora era o povo judeu, agora já é o povo, né? Tu já nem fala mais que é só o povo de Daniel, agora tu já fala só o povo, porque já ficou feio. Tu já não resolve mais, nem historicamente, nem biblicamente, nem nada. Já ficou feio. É 70 vezes 7 a mensagem da cruz. Não seja burro. Eu sei que tu não é. Então vamos lá. Mas isso aqui pra mim, tu mesmo já acabou de se refutar novamente. Eu quero falar com o nosso amiguinho aqui, que veio dizer aqui a respeito da profecia. O papagaio botou 500, eu boto 200. O cara tem a oportunidade de ganhar 700 pau hoje aqui nessa plataforma, nessa live. Se provar que o preterismo tá certo. Só que eu tenho uma questão pra trabalhar. Vocês gostam de trabalhar Mateus 24, verso 36, né? Verso 34. Esta geração, beleza. Então vamos lá trabalhar ali no grego, tá? A primeira coisa que Mateus 23 foi o que se cumpriu no ano 70. Mateus 23, 36, onde ele está diante dos fariseus e vai dizer que o sangue deles seria cobrado, né? Desde Abel até Zacarias ali. E ele está dizendo, epitegeneatautem, esta geração, aqui vocês. Aqui a gente tem um pronome deiktico, tá? Isso aqui é deixis no grego. Ele está apontando para uma geração de fato, para aqueles ali. Para aqueles lá. Vocês vão agora a aposta subiu lá, tá? Não esqueça. Está apontando diretamente para as pessoas presentes, para a situação da fala dele. Pronto.
Agora bora lá para Mateus 24, verso 36, para ver se é a mesma coisa. Mateus 24 ele vai dizer: Regeneahaute pantatauta, esta geração, até que todas essas coisas aconteçam. Aqui a gente já tem o esta, o alten. Esta é anafórico, apontando para o antecedente. Qual foi o antecedente? O pantatauta, todas estas coisas. Mostra para mim esses sinais escatológicos historicamente cumprindo e mostra para mim a diferença gramaticalmente de Mateus 23 para Mateus 24, que o Pix eu faço da minha conta para tu agora. Vai lá. Aqui o negócio tá ficando bom. O negócio tá ficando bom. Vocês estão se vendendo na cara dura aí. Que tipo de evangelho que é esse que vocês estão se vendendo aí? Mais uma vez, não respondeu. Quem quer dinheiro? Ô Daniel, vamos lá. Agora eu quero que tu defenda o teu ateísmo aqui. Pode botar aqui, abre aí e resolve o que eu te perguntei. Vai lá. Resolve. É um bônus. Resolve. Resolve você, cara. Resolve. Eu acabei de trabalhar pra ti aqui o texto. Resolve agora. Já existe mais de 10 traduções. Resolve mais de 10 agora. traduções. Você quer criar mais Resolve. uma? Não foi escrito em português, foi escrito no grego. Resolva. Você não foi homem pra dizer que a Bíblia tá errada, tudo se cumpriu, que todo mundo era moleque aqui. Agora resolve. Quem que falou isso? Resolve, filhão. Tá aí o problema. Resolve pra mim. Gente, peraí, deixa eu só fazer uma pergunta pra você. Uma aguinha aqui. Fica de pernetice aqui não, cara. Peraí, deixa eu fazer uma pergunta a vocês aí. O último versículo de Daniel, capítulo 9, o último, quando ele diz assim, ó: com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrilégio e a oferta. E numa área do tempo será colocado o sacrilégio terrível. Aí tem aqui uma vírgula, aí vai dizer assim: até que chegue sobre ele o fim que lhe é dado. Quando ele fala aqui, o Tiago, o sacrilégio terrível, aí tem uma coisinha aqui que eu não consegui resolver ainda, que é o 12, no mesmo livro de Daniel, o 12, que ele diz assim, ó: a partir do momento que for abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, aí tem essa numeração aqui: haverá 1209 dias ainda. Para quê? Aí ele fala assim, ó: feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1330 dias. Aí aqui o bicho pega, tá entendendo? Aí ele diz assim, quem já viu eu dando aula de escatologia aqui no... Calma, meu fofinho, rapidinho. Tem um problema depois do sacrilégio do capítulo 9. É para me resolver esses 1330 dias aqui, 5 dias ainda. Para saber o que é só me dizer que já aconteceu. Aí diz assim: quando você siga seu caminho até o fim, pois descansarás, e no fim dos dias se levantará para receber a tua herança. Ele acaba o livro dizendo isso. Então, eu gostaria de saber se alguém sabe a respeito desses dias aqui. Pronto, um já correu. Falta o outro agora. Não, eu só quero que você fez a mesma pergunta 3 vezes. Em qual curso das 70 semanas nós estamos? Faz 3 vezes que eu te fiz. Vou já te responder isso aqui historicamente. Deixa o pessoal falar. Quando for na minha vez, eu abro a minha câmera e te mostro historicamente aqui. Pode ir lá. Historicamente não, construção teológica. Lógica bíblica e histórica. Vou te mostrar. Tá aí, pastor Edu. Pastor Edu é top nesse negócio de 70 semanas aí, de Daniel. Pastor Edu tá aí. Quer falar alguma coisa, se quiser? Se tiver ocupado aí depois o senhor fala. Vou passar pro Michel aqui. Esse tempo aí dos 1335 dias, até, se não me engano, vai falar ali do Amargedon, do Amargedon, do Tribunal das Nações, e são 3. Tá anotado aqui, depois eu lembro. É gostoso, né? Ainda continuar, tem continuação do 9, tá no 12, né? Esse capítulo 12 aí, papagaio, porque vai falar o quê? Até a entrada do milênio tem esse intervalo aí. Então tem o Amargedon. Deixa eu só abrir aqui que de cabeça eu esqueço. Beleza, é até bom que aí a galera fica ciente também desses acontecimentos. Ô galerinha, eu vou agradecer a minha estadia aí, mas eu vou ter que sair aqui porque o rapaz que veio fazer o serviço aqui em casa chegou e meu irmão chegou aqui também. Depois eu volto uma outra hora aí pra gente dar prosseguimento. Muito obrigado pela atenção, pela oportunidade. Independente de qualquer coisa, tamo junto, tá bom? Um abraço forte aí pra vocês.
Tamo junto, mas o dinheiro foi perdido. Beleza, fica com Deus. Hein, Então- o papagaio? O que é Oi. interessante aí é que quase ninguém fala disso aí. Isso. Quase ninguém fala. Então o pessoal falha muito com essa parte aí, que é. E outra coisa, é por isso que eu falo, cara, que eu não sou nem pré nem pós, porque tem textos aqui, filho, que bate nos dois. A gente tem que entender isso e parar de ser defensor de time escatológico e ser defensor da Bíblia e colocar a escatologia como estamos em obras. Aqui, abri aqui a cronologia. Aqui está falando dos 1260 dias, o papagaio, é da grande tribulação, da metade até o final das 7 taças, 1260 dias. 1290 dias, que acrescenta mais 30 dias, é a batalha do Armagedon, que ela vai mais ou menos durar 30 dias. E depois a gente tem 1335 dias, porque ela vai até o Tribunal das Nações, onde Mateus 25:31, onde Jesus julga ovelhas e bodes, essas nações, ovelhas e nações bodes. E depois disso, a gente acaba esse intervalo, já são julgados, o milênio está preparado. O povo que vai ser reinado e o povo que vai reinar com Cristo, que é os vencedores, aqueles que estão passaram pelo tribunal de Cristo e as obras deles foram aprovadas. Esses participarão da boda do Cordeiro, eles mais vão receber, como diz Apocalipse 19, uma veste de linho finíssimo, e eles mesmos se ataviaram. Por quê? Porque as obras nós temos que fazer. Então você vê que uma coisa puxa a outra. Então é isso aí. 1260 dias. É porque a grande tribulação ela é dividida em 1260 dias, a princípio de dores, e 1260 dias, grande tribulação. E aí a gente tem esses 30 dias, porque a igreja vai ser tirada, né, quando Jesus voltar, antes das taças, Jesus volta. E depois temos as taças, onde Jesus vai espremer os ímpios aqui, vai derramar a cólera não é a cólera não, me lembrei, Pedro, o derramar da cólera de Deus. E depois 1290 dias, o período do Vale do Meguido, do Armagedon, onde é a batalha onde as nações cercam, né? A batalha às vezes pode durar um dia, mas esse movimento das nações se deslocar, cercar Israel, todo esse embaraço todo, deve durar aí 30 dias, porque os detalhes também são bem... não tem muito detalhe sobre esse período assim. E os 1335 dias é o Tribunal das Nações, onde as nações vão ser julgadas e depois introduzida as nações ovelhas dentro do milênio. Então, Michel, então tá tudo de acordo, porque é o seguinte, o Daniel, no 9, ele explica Mateus 21, um pedaço do Mateus 24. E o restante do 12, ele continua com Mateus 25, então tá tudo detalhado corretamente, concordo com a sua interpretação aí, tá certíssima, que a gente não tem os requisitos completos em Mateus 25, mas a gente vê o julgamento das nações, mas a gente consegue compreender com o Apocalipse, que é perfeito. Correto. Então, e lembrando que Mateus 24, os preteristas não fazem isso e nem têm vontade de fazer, porque eles querem ensinar besteira. O Mateus 24, a primeira parte de Mateus 24, que vai até o versículo, se eu não me engano, 30 ou 29, ele é primeiro para os judeus. A mensagem é para os judeus. O evangelho é para os judeus. Não, a mensagem é para eles. Depois para a igreja, depois para as nações. Quer ver que como Mateus 25, 31 vai falar só das nações. Não tem igreja. A igreja é socorrida pelas nações. Por isso são introduzidas. E qual que socorre a igreja? As ovelhas. Os bodes não fazem isso. Por isso Jesus separa. Vocês vão para o lago de fogo e vocês para o reino. Por isso que eu estou te falando que tem gente que quer pregar esses textos aí como fosse a igreja que tivesse. Não me deixe de comer. Claro que a gente tem que servir o próximo, dar de comer, mas isso está falando do período tribulacional, do fim dos tempos. Pronto, Michel, mas você vê que essa datagem que o papagaio trouxe já é fora das 70 semanas. Porque não há como botar isso nas 70 semanas. Negativo. As 70 semanas, elas estão determinadas... Semanas se cumprir lá no reino, quando Jesus estabelece justiça. Escute aí. Então as 70 semanas é determinada sobre o povo e a santa cidade.
essa datagem de anos que o Papagaio Que trouxe... povo é esse aí, tá. Toninho? Tu já mudou agora o povo? Que povo? Não, espera. Olha, então, quando o capítulo, o versículo que o Papagaio trouxe é fora das 70 semanas. Nem tudo que está em Daniel 9, é para 70 semanas, não. Aliás, Daniel 9 aqui é para as 70 semanas determinadas. Agora só que quando o Papagaio trouxe essa leitura, isso não está dentro dos 70 anos. Agora a pergunta que eu fiz. Eu te fiz 3 perguntas e tu falou que tu ia responder agora, mas só que não entendeu desde a primeira vez. Vou responder agora. Nós estamos em qual curso das 70 semanas? Explica. Vou responder agora. Por favor. Me coloca na maior aí o Papagaio e me dá 3 minutos que eu vou falar, vou escutar a resposta dele e vou descer que eu tenho que comprar um negócio. Eu comprar comida, né? Porque são 11h30. Coloco na tela aqui o gráfico para ele entender qual período nós estamos. Não, precisa não. Eu vou trabalhar só com Bíblia. Só vai ser Bíblia. Se ele não entender com isso daqui, não é gráfico que vai convencer ele. Depois das 62 semanas, será morto um ungido. Lembra do que eu trouxe aqui, né? A semana 69, ela dá exatamente aqui, convertendo os anos. Presta atenção, tá? 69 fechou aqui, ó. Ele foi morto. Quando foi o ano historicamente da morte de Cristo, é exatamente isso. Vamos voltar pro texto. Depois das 62 semanas, será morto um ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Mateus capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, que templo? O santuário. Ia se retirando quando se aproximaram dele seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Novamente, que templo? O santuário. E aí ele vai responder. Calma aí que o mouse está dando bug aqui. Olha o que ele vai responder. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto que? O templo. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Exatamente o que está aqui. O ungido já não estará, ele já foi aqui de arrasta, tá? Aqui ele já subiu. Aqui, ó, aqui é depois da semana 69. Ou seja, aqui a gente tem 3 perguntas. Perguntas: sinal da tua vinda, final dos tempos e o sinal destas coisas. Que coisas? Essas daqui que ele está aplicando. Então é exatamente o que ele está dizendo, ó. A cidade e o santuário será destruída, a cidade e o santuário, e o seu fim será como no dilúvio. E até o fim, olha aqui, ó, fim, igual ele fala aqui em Mateus 24, haverá guerra, desolações são determinadas. Não, filhão, a gente está exatamente aqui, entre a semana 69, depois que ele é morto, entra o que Cristo fala em Mateus 24. É aqui que a gente está, no princípio das dores. Tu me pediu a pergunta, eu tô te dando, tá aqui, é que tu que não tá prestando atenção. Jesus morreu, houve o corte dele na semana 69. Inicia-se Mateus 24, igual Cristo falou. Quando for Mateus 24, verso 15, quando vires o abominável da desolação, de qual falou o profeta Daniel, aí entra a última semana. É isso aqui. Se não entendeu com isso aqui, o Michel pode botar 50 gráficos aí que tu não vai entender. Quando viu o quê? Tá? Se o Michel colocar 50 gráficos, tu não vai entender. Se tu não entendeu com isso aqui, acabou. Outra vez você não respondeu a minha pergunta. Outra vez não respondeu. Cara, não é possível. Daniel 9, 25. Vou ler de novo. O Messias, ele será cortado. Esquece o templo. Como não? O templo está na profecia. Como eu vou esquecer o templo? Está na profecia. Isso, porque o templo está na profecia, porque entra esta cidade. Veja lá, escute bem. Quando Daniel, olha o que é que Daniel vai dizer. Daniel vai dizer que o ungido, ele vai ser cortado na 69ª. Certo? Eu quero que tu me responda. Em qual período da última semana nós estamos hoje, agora. Porque se for cara, pelo a gente calendário... Tá no hiato. Nós estamos no hiato.
Eu vou te mostrar aqui. Bota na maior aqui de novo. É Papagaio. Não teologia, isso é construção teológica. Isso é construção teológica, isso não tem base na profecia de Daniel, não. Então tá, vamos lá. Então se não tem, então bora lá. Bota aqui na maior, Papagaio, só pra me finalizar aqui, vai. Não tem base, né? Não tem base. Então tá bom. Não tem não. Não, então tá, bora lá. Se não tem base, raciocina comigo aqui. Por favor, Toninho, eu não quero mais debater, eu quero que tu entenda agora, é diferente. Eu quero só que tu entenda. Presta atenção. Presta atenção. Então presta atenção. Obrigado. Presta atenção. Depois das 62, já passou 7, com 62 a 69. Tá Isso. certo até aqui? Pronto. Perfeito. Pensa agora analisa. Será morto e ungido e já não estará. Isso. Pronto. Passou 69. Isso. Restou uma semana profética. Pronto. Restou uma. Tu vai dizer que essa uma que tá faltando, já teria que acontecer isso daqui, ó. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como no dilúvio, e até o fim haverá guerra e desolações não determinadas. Aqui que entra a questão, Toninho. Raciocina comigo. Eu não quero debater contigo. Presta atenção. Calma, Toninho, calma, presta atenção. Eu não tô falando da profecia, eu tô falando de história. Presta atenção. Quando foi... Eu quero a profecia. Cara, escuta, irmão. Ouve, tu não quer entender, então. Eu acho que tu não quer entender. Escuta. Não tem como eu te entender. Eu acho que ninguém aqui tá te entendendo. Irmão, escuta. Deixa eu fazer a pergunta para tu poder fazer a objeção. Quando foi que a cidade e o templo foi destruído? Quando foi? No ano 70. Mas a semana 69 é no ano 33? Não é isso? A semana 70 não é no ano 33? É ou não é? Se é no ano 33 a semana 70, presta atenção, tu acabou de responder. Se a semana 70 é no ano 33, por que isso aqui acontece só no ano 70? Vai lá. Espera aí. Quando Daniel recebe a profecia, gente, é Bíblia, não tem segredo não. Olha, uma dica aqui pra vocês. Eu sei pouca coisa. Sei muita coisa. Então responda a pergunta aqui pra aprender. Olha, mas não adianta fugir do que o texto fala. Quem faz isso? Eu não estou fugindo, eu estou exatamente aqui no texto te mostrando historicamente. Olha, sabe o que é engraçado, Toninho? Quando eu vou para a história, eu vejo que a cidade foi restaurada dentro das 70 semanas. O ungido veio dentro das 70 semanas. Isso aqui está dentro das 70 semanas. Eu quero que você me mostre historicamente por que ele é morto na semana 70, mas isso aqui só se cumpre no ano 70. Mostra aí para mim agora. Vai lá. Entendeu? Então o que acontece? Após o Messias ser cortado, só haverá uma semana. Eu vou fazer a pergunta para o Tiago mais uma vez, agora para ser mais simples. Nós temos uma semana no calendário profético. Eu quero saber em qual curso nós estamos agora. Ele disse que é um hiato, só que isso aí é antibíblia, isso aí não tem nada de Bíblia. Novamente, que o papai chegou. Novamente, eu acabei de falar aqui pra ti e tu acabou de concordar comigo. Se a semana 70 é a morte de Cristo, por que isso aqui está fora da profecia? Não. A morte do ungido é na 69ª. E quando é a 70? As 70 semanas é quando Jerusalém é destruída. Ué, quer dizer então, olha como agora tu já mudou. Olha como tu já mudou. Ainda agora, você mudou, preste atenção, você mudou. E tá aqui o Michel que tá acompanhando desde o começo do debate. Escute, você mudou. Não, mas seja honesto, cara. Seja honesto, você falou uma coisa e tá mudando. Olha, desde a minha primeira fala que eu tenho dito, o papagaio chegou, ele deve ter ouvido, o Edu tá indo a rolagem faz tempo. Eu disse que o Messias, ele foi cortado na 69ª. Isso aponta para o fim do pecado, da iniquidade, etc. O tempo determinado sobre este povo e sobre esta cidade santa, ele se cumpre no ano 70, com a destruição de Jerusalém e a morte dos incrédulos. Você quer colocar coisa em cima de mim que eu não falei. Eu não defendi em hipótese alguma. O Edu tá aí, talvez o Edu é um cara sincero. Eu tenho certeza que ele é. Eu nunca disse aqui que o Messias ele foi cortado na última semana. Eu disse que ele foi cortado na 69ª.
Após ele ser retirado, restou uma semana para se cumprir o tempo determinado sobre a cidade santa, que é a destruição de Jerusalém juntamente com a queda do templo, do qual Jesus fala em Mateus 24. Agora, se você disser que nós estamos arrastando essa semana até hoje, isso é antiquado, chega até a dizer antibíblico. Não existe isso. Tá. Primeira coisa que tu me chamou de mentiroso e você não começou. E outra coisa, você me chamou de mentiroso, coisa da qual eu não sou. Olha só. Ele fará firme. Indiretamente chamou. Indiretamente chamou porque tu falou que o Edu que era o cara era o cara honesto. Então, consequentemente eu devo ser o desonesto. Mas vamos lá. Segura um pouquinho aí. Segura um pouquinho aí. Segura um pouquinho aí. Tava falando de mim, da minha pessoa. Tudo bem, Toninho. Agora segura um pouquinho, tu acabou de falar. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Que semana é essa aqui? Isso aí se enquadra lá no ano 70, do qual Tito invadiu Jerusalém. Isso aí não tem nada a ver com isso, não. Agora é Tito. Então tá. Se essa última semana... Aí, Pedro. Ele falou que cumpriu no ano 70. Então me mostre na história ou na Bíblia um homem que fez uma aliança de 7 anos e foi quebrada na metade. Não tem documento. Como é que outra coisa, Michel. Ele tá colocando um hiato entre o ano 33 e o ano 70. Ele está. Porque se a semana que vai ter, mas como é que vai ter esse indivíduo? Se a semana, como é que vai ter esse indivíduo 62 se o aqui, anticristo ainda a gente não já apareceu, passou 7. Como é que vai ter documento? Rapidinho, irmão. Se a gente tem aqui, 7 semanas e 62, né? Então a gente tem 69, e isso se cumpre na 69, Cristo morre, e a última só se cumpre no ano 70, tu tá colocando um hiato de 40 anos aqui. É você quem tá colocando, não sou eu. Parabéns. Você crê em um hiato. Você acabou de entender que você crê em um hiato. Se Jesus morre na 69, que é no ano 33, mas a última semana só é no ano 70, você crê no hiato. Parabéns, Toninho. Obrigado. Não, vou descer agora. Espera aí. Você acabou de falar isso. A última semana é quando, Toninho? Tu tá trazendo, Thiago, tu tá trazendo esse ato, tu tá falando até hoje, porque a última semana é quando, Toninho? A última semana é quando? Pois traz ela pra hoje. Responde, cara. Responde. Não, mas você criou um hiato, Davi, quem não acredita, Davi? Toninho, responde. A última semana é quando? Olha, Toninho, você tem que manter, por mais que você... um hiato já há mais de 2000 anos. Então, filhão, mas tu crê no hiato que não tá aqui, tu também crê. Assume isso, que tu também crê. Mas o meu hiato não é menor que o teu. Não tem mais nem menos mais. Não tem menos mais e tu crê no hiato. Acabou o debate. Tá falando aí, estão falando que se cumpriu no ano 70. Acabou o debate. Você foi desonesto, só isso. Toninho,